Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua telinha. Semana de 24 a 30 de abril de 2018, Mural de Notícias. Presidente Rouhani questiona a legitimidade dos Estados Unidos para mudar acordo nuclear com o Irã. Dreamers celebram nova decisão judicial nos Estados Unidos que afasta a deportação. Mortos nos protestos contra o governo na Nicarágua sobem para 34. Casos de malária aumentam na Venezuela e se espalham pela América Latina, diz a Organização Mundial de Saúde. E a Armênia tem novos protestos convocados por líder da oposição. E claro que, uma vez lido o Mural de Notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. Então vamos lá para aquela aula de destaque, que é o presidente Hassan Rouhani, que questiona a legitimidade dos Estados Unidos para mudar o acordo nuclear com o Irã. E para você, principalmente para você que vai fazer agora aí, vai ter, por exemplo, concurso da Polícia Civil, não é? Vai ter o concurso da PM, tem que tomar muito cuidado. Esse acordo nuclear, cujo Rouhani aqui está, não é? Tentando proteger, porque afinal de contas, Trump já vem sinalizando já há algum tempo que esse acordo nuclear, que foi firmado em 2015 na gestão Obama, não é válido. Ele tem questionado a validade desse acordo, às vezes ele tem chamado esse acordo de um desastre. Israel é um grande crítico desse acordo, então tem essa questão de ser aliado. A Arábia Saudita é outro crítico desse acordo, outro aliado dos Estados Unidos. Então não é só uma questão de que o senhor Donald Trump é teimoso. Não, vamos lá. Ele também tem que deixar claro para os seus aliados no Oriente Médio que o acordo firmado na gestão anterior, para ele não diz muita coisa. Isso tem nome, é o G5+1. Então, se você, e eu espero que faça isso, pesquisar, você coloca lá, acordo G5+1. G5 é o Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Mais um, Alemanha, em que na época era governada, como é hoje, né, pela Angela Merkel. Só que lá na França você não tinha o Macron, você tinha lá o François Hollande, não é? Então, lá em 2015, como tinha o Obama, esse acordo foi firmado, ele foi assim, muito comentado no mundo inteiro, deu um certo alívio, porque o Irã conseguiu o urânio para usar nas suas usinas nucleares, tá? E para o Conselho de Segurança também foi um alívio, afinal de contas, o Irã sempre caminhava, dava a entender que ele poderia caminhar para armas nucleares. Inclusive, já põe aí na tua anotação, o Irã nunca disse que vai fabricar armas nucleares. Ah, pode ser mentira, bom, mas aí é outra coisa. O governo, né, anterior, tá, nunca afirmou que faria ou construiria armas nucleares, que aliás o Irã é assinante do Tratado de Não Proliferação. Ele é assinante. Agora, quando foi assinado esse acordo, em 2015, e muito comemorado, o Israel e a Arábia Saudita desceram o pau nesse acordo, criticaram pesadamente o ex-presidente Obama. Muito bem, aí chega a administração Trump, republicanos. É outra visão, é outra opinião. Ao receber agora, semana passada, você deve ter acompanhado isso, o Macron, lá em Washington, e o Trump estava cheio de dedinho, né? Você deve ter visto lá, ele tirando cisquinho
da roupinha, né, do paletó. Estava assim um mimo com o Macron. Nossa, estava uma coisa maravilhosa, bonita de ver. Muito bem, aí vai o Macron no Congresso dos Estados Unidos e critica algumas posturas da política externa dos Estados Unidos e deixou claro que para a França o G5+1 é válido. E a gente não sabe agora qual vai ser o desenrolar disso. Mas o que vale a pena, né? Você tem aí o Rouhani, o Hassan Rouhani, ele questiona, né, ele tem esse direito, claro, ele questiona o fato da administração Trump querer mexer no acordo. Está no texto aí, no finalzinho, o G5+1, que é o grupo 5, né, os países que formam aí o Conselho de Segurança, mais a Alemanha. Outro detalhe, a Rússia, né, que aí é outra potência, deixa claro, né, o Putin já deixou claro que para ele o acordo nuclear do Irã é válido. E não esquece, eu lembro você sempre disso. O Irã é um importante aliado da Rússia no Oriente Médio. O Irã apoia Bashar al-Assad na Síria. Então, não é muito complicado de você lembrar e entender isso. Os Estados Unidos, que é o ditador da Síria fora, né, o Bashar al-Assad, a Rússia que é dentro, a Arábia Saudita que é fora, o Irã que é dentro. Por isso tem aí também essa questão Irã, Arábia Saudita. E também, lembrando que o acordo nuclear é para usar o material radioativo nas usinas nucleares. Mas, como eu também já lembrei você aqui, mas o Irã pode estar mentindo. Ninguém até agora confirmou ou afirmou que há um projeto de construção de bombas nucleares do Irã. Um pouco difícil nesse momento, já que o Irã tem muito interesse de retornar à comunidade internacional para vender o seu petróleo. O Irã tem tido problemas internos, isso foi comentado aqui inclusive. A população saiu às ruas para protestar contra aumento da inflação, desemprego. Então o Irã tem outras prioridades. Ao invés de comprar uma briga com a comunidade internacional, se ele começar a investir em armas atômicas. Então tudo isso tem que ficar claro para você. E aí não tem como, não é? Você tem que investir na pesquisa. Pega o link aqui, tá aí o link aí embaixo, para que você depois leia com mais calma. Tudo que envolve o Oriente Médio é matéria obrigatória numa prova de concurso de atualidades. Não, isso quer dizer que vá cair, mas é obrigatório. E claro, quando vem aqui para o top e a gente coloca aqui como destaque, é para você fazer aquilo que, acredito eu, já tem feito. Fique esperto. Então vamos lá, continuando aqui o nosso top atualidades. Mundo Dreamers. Quem são os Dreamers? Então, são os jovens que há muitos anos atrás entraram nos Estados Unidos, muitos são ilegais, mas cresceram, frequentaram a escola, foram educados nos Estados Unidos, já praticamente absorveram a cultura americana, estão há mais de 10, alguns até 15 anos nos Estados Unidos, e a administração Obama criou uma lei para proteger esses que agora são adultos, mas que entraram ainda criança nos Estados Unidos. Então, você tem aí esse nome, os Dreamers. E essa também é uma turma que a administração Trump está incomodando. Então, os Dreamers celebram a nova decisão judicial nos Estados Unidos que afasta a deportação. Já são 3 juízes que estão batendo de frente com a decisão do governo Trump de querer mandar esse pessoal de volta de onde eles vieram. Tá? Já são 3
juízes, não é? E é claro, isso é um assunto importante, porque questão de refugiados no mundo, questão dos imigrantes no mundo, imigrantes na Europa, imigrantes no Brasil, né? Está lá a Venezuela com Roraima, não é? Então, imigrantes que entram na Colômbia via Venezuela e os imigrantes que entram, que nem essa grande caravana que atravessou o México e agora está lá na fronteira com os Estados Unidos. E, é claro, isso preocupa, porque há um cálculo da ONU em que mais de 60 milhões de pessoas estão se deslocando pelo mundo em busca de uma nova pátria, de um novo lar. E é um número nunca visto antes no planeta, sendo que nem na Segunda Guerra Mundial houve um número tão grande assim de pessoas querendo ir para outros países. Relação deportação e DACA, sugestão de leitura sem fronteiras, os Dreamers e o sonho da vida americana na mira da deportação. Mundo governo. Mortos nos protestos contra o governo da Nicarágua sobem para 34. Então nós temos aí o senhor Daniel Ortega. A Nicarágua tem uma história de violência, né, de revolução. Isso nos anos 80, final dos anos 70. O ditador Somoza, que governava a Nicarágua com mãos de ferro, então vieram à Frente de Libertação Nacional da Nicarágua, liderada por Daniel Ortega e o seu irmão, que depois de vencido essa revolução, tentaram implantar um sistema socialista nesse país que é um dos mais pobres da América Latina e da América Central. O PIB per capita da Nicarágua só ganha, aqui no continente, só ganha do Haiti. Então a situação na Nicarágua não é nada fácil. E Daniel Ortega praticamente tomou o poder. Esse que tem aí era um grande aliado também de Hugo Chávez e defende o governo da Nicarágua de Nicolás Maduro, perdão. Então, Daniel Ortega vai ter que negociar, porque o protesto, onde você tem aí os mortos, já contados, foi o maior da história da Nicarágua. O povo na rua, isso é uma pressão muito grande, a gente viu isso aqui no Brasil. Relação governo da Nicarágua e protestos. Sugestão de leitura: Nicarágua suspende reforma da Previdência após protestos. Mundo malária. Casos de malária aumentam na Venezuela e se espalham pela América Latina, diz Organização Mundial da Saúde. A Venezuela está entrando aí no mapa daquilo que a gente chama de crise humanitária. Quando falamos em crise humanitária, do que você tem que lembrar? Você tem que lembrar da Síria, que a ONU já disse que é a crise humanitária da década. Você tem que lembrar dos Rohingyas, lembra lá em Mianmar? Falamos aqui bastante. Então, é a segunda crise humanitária e agora a Venezuela está entrando aí nesse mapa. Porque a situação do povo no país realmente está precária, tanto que isso preocupa aí o governo brasileiro, o governo colombiano, o governo do Equador, porque tem até... porque a Colômbia é vizinha da Venezuela, o Brasil é vizinho da Venezuela, o Equador não. Mas já tem gente chegando no Equador, vindo da Venezuela. E a malária, essa doença terrível, ela tem se espalhado aí. É o maior caso de malária do planeta. O crescimento na Venezuela está sendo, assim, preocupante. Por isso que a Organização Mundial de Saúde resolveu acionar. Está aí o link. Relação malária, escassez de alimentos e medicamentos. Sugestão de leitura: Sueli Campos retoma pedido e fechamento da fronteira com a Venezuela. Mundo protestos. A Armênia tem novos protestos convocados por líder da oposição. E olha, muito cuidado, porque você viu aí os protestos que ocorreram na Nicarágua e provavelmente vão aí acontecer mais. Esse mês que entra agora, maio, é marcado a eleição na Venezuela
população provavelmente vai para a rua, protestos. E agora, esse país aí, a Armênia, que está na esfera de influência da Rússia, também está indo para a rua, protestando contra uma decisão do atual presidente de querer permanecer no poder. E aí, vamos para a rua, porque é por aí, não é? E tá aí o link. Relação Nikol Pashinyan, protestos contra Sarkisyan e sugestão de leitura. A Armênia recorda genocídio um dia após a renúncia do premier. E vamos lá então, continuando aqui o top, vamos para a solução do desafio da semana passada. E a questão está aí na telinha para você ver. E se você, e eu espero que tenha escolhido a letra B, você acertou. B de bola. Então, a mãe de todas as bombas, assim é conhecida MOAP GBU-43. Ele é o maior artefato não nuclear usado como explosivo. Tanto que a explosão é poderosa. Chega a parecer aí uma mini bomba atômica. Foi usado nesse país, né? Afeganistão, e já invadido pelos Estados Unidos. Lá no 2001, a administração George W. Bush, né, logo após o terrível ataque de 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, e o governo usou essa bomba para dar um recado para o pessoal do Talibã, porque além da explosão ser muito poderosa, ela consegue penetrar aí um X tanto dentro da terra, e aí como os caras se abrigam em cavernas, você imagina que não deve ter ficado nenhum buraco inteiro lá dentro. Então, questão correta, letra B de bola. E vamos então ao desafio dessa semana. O Acordo de Paris, realizado em dezembro de 2015, durante a 21ª Conferência Internacional das Partes, né, a COP21, teve a participação de 195 países e foi considerada a mais importante COP já organizada. Sobre as questões ambientais atuais, aponte a alternativa incorreta. A China é o país que é o maior lançador de gases de efeito estufa, mas é também o país que mais investe em energia renovável. B. O presidente Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e prometendo investir mais em combustíveis fósseis. C. Apesar da taxa de desmatamento do Brasil ter caído em 2017, o país ainda é o maior desmatador mundial. D. O efeito estufa, que é um fenômeno natural, vem sendo mais e mais desregulado devido aos efeitos do aquecimento global provocado pela queima de combustíveis fósseis. E E. A COP21 determinou que todos os países signatários devem criar um fundo de 100 bilhões de dólares para as nações mais vulneráveis. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 24 a 30 de abril, né? Fechou aí o mês 4, né? O mês de abril, esperando que você tenha gostado, né? E que você aproveite bastante para estudar, principalmente estudar. O feriadinho aí do 1º de maio, né? O Dia do Trabalhador, que é comemorado em vários países do mundo. Prometendo voltar a semana que vem, você vai mantendo aí o seu foco e a gente vai trabalhando aqui. Até lá!